Saudações, companheiros. Um drone iraniano acaba de ser abatido pelos Estados Unidos. Terça-feira, 3 de fevereiro, Mar Arábico. A aeronave se aproximava de um porta-aviões americano. Ignorou alertas. Ignorou medidas de desescalada. Um caça decolou e o interceptou no ar. O drone foi destruído a 800 quilômetros da costa do Irã. Mas o que parecia um incidente isolado revelou-se apenas o começo de um dia que quase saiu do controle. Horas depois, 6 lanchas armadas da Guarda Revolucionária Islâmica cercaram um petroleiro americano no Estreito de Hormuz. Embarcações rápidas. Outro drone iraniano acompanhando. Ameaças de abordagem. O petroleiro acelerou, pediu socorro. Um destroyer americano chegou com apoio aéreo e escoltou o navio até águas seguras. 2 incidentes em menos de 12 horas. 2 lados testando limites. E enquanto isso, negociações estavam programadas para sexta-feira, 6 de fevereiro. As conversas aconteceram hoje em Mascate, capital de Omã. Mas ninguém sabe se sobreviverão à próxima provocação. Donald Trump chamou de Grande Armada. Um cerco naval visível que inclui 9 destroyers, 2 submarinos de ataque e mais de 1.000 células de lançamento vertical capazes de disparar mísseis de ataque e defesa. A presença americana no Golfo Pérsico não é demonstração de força abstrata. É pressão direta. É Washington dizendo, vocês negociam, ou nós agimos. E o Irã responde com drones de vigilância, lanchas armadas e mensagens ambíguas de Teherã. O contexto é explosivo. O Irã acabou de reprimir brutalmente protestos que tomaram o país no início de janeiro. Inflação desenfreada. População nas ruas. Bloqueio de internet. Mais de 5.000 manifestantes mortos, segundo grupos de direitos humanos. O governo iraniano admite apenas 3.117. Trump alertou que atacaria com força total se a repressão continuasse. Mas as forças de segurança permaneceram leais ao Ayatollah Ali Khamenei. E os protestos foram sufocados com violência extrema. Trump quer concessões nucleares. Quer que o Irã abandone o enriquecimento de urânio. E está usando o peso naval como moeda de troca. Mas o Irã não é vítima passiva. Em junho de 2025, os Estados Unidos e Israel bombardearam instalações nucleares iranianas. Fordow, Isfahan, Natanz. Bombas destruidoras de bunkers GBU-57 lançadas por bombardeiros B-2 Spirit. Mísseis Tomahawk disparados de submarinos. Trump celebrou como vitória histórica. Netanyahu disse que o programa nuclear iraniano estava destruído. Relatórios de inteligência americanos concluíram o oposto. O ataque atrasou o programa em alguns meses, mas não o eliminou. O Irã respondeu com salva de mísseis contra a base aérea de Al-Udeid no Catar, a maior base americana no Oriente Médio. Todos os projéteis foram interceptados. Nenhuma baixa. Mas a mensagem foi entregue. Teherã não vai recuar sem luta. Agora, com o Abraham Lincoln navegando a 800 quilômetros da costa iraniana e 2 incidentes em um único dia, o clima voltou a esquentar. O Shahed 139 abatido na terça-feira era drone de vigilância, não de ataque. Mas sua presença demonstra que o Irã monitora de perto cada movimento americano em sua vizinhança. As lanchas da Guarda Revolucionária que perseguiram o petroleiro Stena Imperative estavam armadas com metralhadoras de grosso calibre e acompanhadas por outro drone, modelo Mohajer. Tentaram contato via rádio. O navio acelerou. Escapou. Essa tática de assédio naval faz parte da doutrina iraniana de guerra assimétrica. Pequenas embarcações rápidas, drones de baixo custo, mísseis costeiros escondidos em cavernas e montanhas. E na quinta-feira, 5 de fevereiro, a Guarda Revolucionária apreendeu 2 petroleiros estrangeiros no Golfo Pérsico sob acusação de contrabando de combustível. 15 tripulantes estrangeiros foram detidos. As embarcações carregavam mais de 1 milhão de litros de combustível. A operação aconteceu próximo à ilha iraniana de Farsi, base avançada para as lanchas rápidas do regime. Não foi divulgada a nacionalidade dos tripulantes nem a bandeira dos navios. Mas a mensagem ficou clara. O Irã controla o Estreito de Hormuz e não hesita em usar esse controle como arma estratégica. O Irã não pode competir com a tecnologia e o poder de fogo convencionais dos Estados Unidos. Então, adaptou sua estratégia. 610 mil soldados ativos, 250 mil paramilitares, 350 mil reservistas. E aqui está o ponto crítico.
mais de 3.000 mísseis balísticos espalhados por todo o território iraniano. O Kheibar-Shekan, com alcance de 1.450 quilômetros, capaz de atingir Israel. O Sedjil, com alcance de 2.000 quilômetros, ameaça o sul da Europa. E o Fatah-1, descrito como hipersônico, com capacidade de manobra durante a reentrada atmosférica para evitar interceptação. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o arsenal iraniano é o maior e mais diversificado do Oriente Médio. Não é blefe, é realidade operacional. No campo naval, a estratégia iraniana é igualmente adaptada. Pequenos navios patrulha, submarinos discretos, mísseis costeiros e drones de vigilância concentrados no Estreito de Hormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial. A Guarda Revolucionária treinou exaustivamente táticas de enxame. Dezenas de lanchas rápidas atacando simultaneamente alvos maiores. É doutrina de guerra não convencional. E funciona. A história prova isso. Em 2000, um ataque suicida da Al-Qaeda danificou o destroyer USS Cole no porto de Aden, matando 17 marinheiros. Em 1987, um piloto iraquiano atingiu por engano o USS Stark com 2 mísseis Exocet, matando 37 americanos. O afundamento de um navio de guerra americano com captura de sobreviventes seria humilhação estratégica para Washington. E o Irã sabe disso. Agora, o que aconteceria se o Irã decidir atacar diretamente uma embarcação americana? As consequências seriam imediatas e severas. Análises militares indicam que Washington responderia com ataques massivos contra bases da Guarda Revolucionária, instalações de mísseis e infraestrutura militar iraniana. O objetivo não seria apenas retaliação, seria degradação permanente da capacidade operacional do regime. Especialistas como Michael Eisenstadt, do Instituto Washington para a Política no Oriente, apontam 2 cenários principais: pressão sobre a liderança da Guarda Revolucionária para entregar o líder supremo Ali Khamenei em troca de acordos sobre o programa nuclear e sanções, ou colapso do regime via ataques aéreos e operações cibernéticas para desmantelar o aparato de segurança. Ambos os cenários são considerados de alto risco. A Guarda Revolucionária mantém lealdade ao sistema e controla vastos recursos, e ataques a forças de segurança dispersas em áreas urbanas criariam baixas civis massivas. O paralelo mais próximo seria a Líbia em 2011. Colapso rápido do regime, mas vácuo de poder que gerou guerra civil prolongada e crise migratória de dimensão continental. Por outro lado, se os Estados Unidos invadirem o Irã, as consequências ultrapassariam contenção regional. O Irã possui alianças e capacidade de retaliação que colocariam em risco entre 30 e 40 mil soldados americanos estacionados em bases no Bahrein, Catar, Jordânia e Iraque. Marco Rubio, secretário de Estado americano, admitiu publicamente essa vulnerabilidade. O Irã poderia lançar ataques coordenados com mísseis balísticos e drones contra instalações petrolíferas de aliados dos Estados Unidos. Em 2019, o ataque atribuído à milícia apoiada pelo Irã contra a Saudi Aramco mostrou o grau de vulnerabilidade da infraestrutura saudita. 50% da capacidade de processamento de petróleo da Arábia Saudita foi temporariamente desativada. Preços globais dispararam, mercados entraram em pânico, e aquilo foi apenas demonstração de capacidade. Além disso, o Irã mantém influência sobre milícias no Iraque, Síria e Iêmen. Embora o Hezbollah no Líbano esteja enfraquecido após perdas recentes e a queda de Bashar al-Assad na Síria tenha eliminado um aliado crucial, o eixo de resistência ainda pode saturar defesas israelenses e americanas. Durante a guerra de 12 dias de junho de 2025, o Irã disparou cerca de 500 mísseis contra Israel. Agora, analistas estimam que esse número poderia chegar a 700 mísseis balísticos caso ocorra nova escalada. Israel considera que conseguiria lidar com essa ameaça, especialmente se esse for o preço a pagar pela queda do regime da República Islâmica. Mas a conta não termina aí. Invasão terrestre americana seria cenário ainda mais explosivo. O Iraque de 2003 oferece paralelo sombrio. A derrubada de Saddam Hussein custou centenas de milhares de vidas e criou vácuo de poder que desestabilizou toda a região. O Irã não é o Iraque.
É país de mais de 90 milhões de habitantes, com diversidade étnica e religiosa complexa. Curdos, baluches, árabes, persas. Colapso da autoridade central poderia fragmentar o país em guerra civil prolongada, gerando crise humanitária e migratória de proporções catastróficas. E diferentemente do Afeganistão ou Líbia, o Irã possui indústria armamentista robusta e capacidade de produção contínua de drones e mísseis. Mesmo sob bombardeio intenso, poderia manter operações de guerrilha por anos. O histórico afegão, 20 anos de ocupação americana, trilhões de dólares gastos, mais de 7 mil vidas americanas perdidas, e o Talibã de volta ao poder, é lembrança recente demais para ser ignorada. Há também o fator nuclear. Israel possui cerca de 90 ogivas nucleares prontas para uso. O Irã oficialmente não tem armas nucleares desenvolvidas, mas acumulou 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, suficiente para fabricar até 9 bombas caso avance para a militarização. Ataques americanos em junho atrasaram o programa, mas não o destruíram. E a lição estratégica ficou clara para Teherã. A Líbia abandonou armas nucleares em 2003 e Gaddafi foi derrubado em 2011. A Ucrânia renunciou ao arsenal nuclear em 1994 e foi invadida pela Rússia. O Irã manteve-se na zona limítrofe e ainda assim foi bombardeado. Para outros países com aspirações nucleares, a mensagem é inequívoca. Arsenais nucleares garantem sobrevivência. E Teherã não pretende esquecer essa lição. As negociações aconteceram hoje em Mascate, capital de Omã. Steve Witkoff, enviado especial de Trump, liderou a delegação americana acompanhado por Jared Kushner, genro do presidente, e pelo almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central dos Estados Unidos. Do lado iraniano, o chanceler Abbas Araghchi comandou as conversas. As delegações não se encontraram frente a frente. Omã atuou como mediador, transmitindo mensagens entre os dois lados. Ao final do dia, Araghchi declarou à televisão estatal iraniana que as conversas foram um bom começo e que ambas as partes concordaram em continuar as negociações. Mas ressaltou que qualquer diálogo requer a abstenção de ameaças e pressões. E deixou claro, Teherã apenas discute sua questão nuclear. Não discutirá mísseis balísticos, apoio a grupos armados ou questões internas. Washington tem posição oposta. Marco Rubio afirmou que as negociações devem incluir discussões sobre mísseis balísticos, apoio a milícias regionais e tratamento da população iraniana. Trump exige abandono completo do enriquecimento de urânio, limitação de capacidades balísticas e fim do apoio iraniano a grupos armados regionais. Teherã recusa o que chama de capitulação. Mas com o Abraham Lincoln, a 800 quilômetros da costa iraniana, 2 petroleiros apreendidos e um drone abatido, a pressão é real e crescente. Khamenei alertou que qualquer ataque americano, independentemente de escala, será tratado como ato de guerra total e resultará em guerra regional. Trump respondeu que está disposto a negociar, mas que, se não houver acordo, coisas ruins acontecerão. Ambiguidade calculada de ambos os lados. E cada drone abatido, cada lancha que cerca petroleiro, cada míssil em posição de lançamento, reduz a margem de erro. 3 consequências práticas emergem desse quadro. No campo econômico, qualquer escalada no Estreito de Hormuz afetaria imediatamente os preços globais de petróleo e cadeias de suprimento energético. Os preços do petróleo já caíram quase 3% na quinta-feira, apenas com o anúncio das negociações, demonstrando o quanto o mercado reage à instabilidade regional. No campo diplomático, aliados dos Estados Unidos no Golfo, Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, temem que sejam alvos de retaliação iraniana, criando rachaduras na coesão regional. Países como Turquia, Catar e Omã tentam mediar, mas até agora falharam em convencer o Irã a oferecer algo que Trump considere aceitável. E no campo militar, entre 30 e 40 mil soldados americanos na região estão expostos a mísseis e drones iranianos, que provaram ser eficazes em conflitos recentes. Cada base no Bahrein, Catar, Jordânia e Iraque está dentro do alcance de mísseis balísticos iranianos. E a Guarda Revolucionária não esconde que responderá imediatamente a qualquer agressão. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista.
Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.